Meus amados irmãos, Sarah Sheva se pronuncia a respeito da partida do apóstolo Rina. Meus amados irmãos, ela dá a entender muitas coisas, se o apóstolo foi salvo ou não. Eu gostaria de falar a respeito desse assunto, fique no vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa. Meus amados irmãos, eu quero falar aqui de Sarah Sheva. Sarah Sheva se pronunciou a respeito da partida do apóstolo Rina. E ela fala sobre santidade. Ela fala que ser usado por Deus não garante a salvação, mas fala de santidade. Isso deu a entender que o apóstolo Rina não foi salvo, segundo a Sarah Sheva. Mas eu quero comentar a respeito desse assunto e deixar a minha opinião. Mas antes de fazer isso, vocês que já conhecem o canal, já deixem o seu like. E vocês que não conhecem, inscreva-se. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. A tua inscrição é de extrema importância e relevância para dar continuidade a esse trabalho. Então tá esperando o quê? Junte-se à família Alfa, ora, não custa nada. É só você apertar no botão do like, no botão do inscreva-se, no botão do sininho, para não perder nenhuma publicação. Eu vou dar 2 segundinhos para você fazer isso. Olha aí, pessoal. Muito obrigado pela tua inscrição. A partir de agora você não vai perder nenhum conteúdo do missionário Saulo Ataíde. Pessoal, sem mais delongas, preste atenção que a Sarah Sheva falou a respeito do apóstolo Rina. Notícia horrível, trágica do falecimento do apóstolo Rina, Bola de Neve. Fiquei realmente muito chocada. Eu sei que está todo mundo chocado também. Quero que vocês todos reflitam sobre isso, sobre ninguém saber o dia que vai ser chamado, ninguém sabe o dia que vai partir, e sobre a importância de nós nos mantermos em consagração total, em santidade total, porque o que nos protege, queridos, não é ser usado por Deus. O que nos protege é santificação. Então, nós não podemos vacilar. Isso que está claro para todo mundo aqui. Seja líder, pastor, membro de igreja, evangelista, missionário, nós não podemos vacilar com a nossa vida de consagração. Nós temos que viver uma vida de constante consagração na presença de Deus. Nós não podemos vacilar achando que vai dar tempo, qualquer coisa eu me arrependo. Não podemos, nós temos que andar em consagração total, em santidade total. Nós não podemos vacilar nessa área. Não podemos, nós temos que ficar no óleo, no azeite. Porque ninguém sabe a hora, nem o dia, nem a hora, ninguém sabe, tá? Tá todo mundo abalado. Eu desejo meus sinceros votos de paz, do consolo do Espírito Santo para a pastora Denise, para os filhos do apóstolo Rina, a filha e os filhos, que o Senhor console o coração de cada um, porque realmente é uma dor que só Deus mesmo. A Bíblia fala que tem mais conhecimento para a gente na casa do luto, mais riqueza para a gente, né, na casa do luto, do que enriquecimento emocional, psicológico, do que na casa da alegria, porque a gente ali reflete sobre os dias que a gente ainda tem. Então vamos refletir, vamos pensar sobre isso todos e vamos entender da importância da gente se manter fiel em santidade. Então veja, meus amados irmãos, a fala da Sarah Sheva deu a entender que o apóstolo Rina não estava em santidade. Veja que ela deixou claro que ser usado por Deus, o apóstolo Rina era sim, em muitas ocasiões, usado por Deus. Jesus usa quem quer, na hora que quer, no momento que quer. Mas isso não define salvação, certo? O que define salvação é santidade. Ela está clara nisso aí. Só que ela não falou, né, que ele perdeu a salvação, não. Eu acredito que Jesus salvou ele. Eu acredito. Mas deu a entender, abriu janela ali para a gente entender que ser usado por Deus não é da salvação, mas ser santo é da salvação. E ela está totalmente coberta de razão. Eu quero trazer aqui um pedaço do podcast do Rina, certo? Ele falando um pouco das acusações contra ele. Preste atenção, pessoal. Aqui,
Eu vi que algumas pessoas foram me pesquisar, não me conheciam, foram entender quem eu era, queriam me achar no Instagram, e o meu Instagram você não acha como o Rinaldo, como a Perrina, e se depararam com críticas e com um vídeo que foi divulgado de uma discussão minha com a minha esposa no começo desse ano. E eu queria um pouco falar sobre isso, podemos falar? Claro, claro. Por quê? Porque é exatamente isso que a gente está tratando aqui. Nós somos luz nesse mundo, mas não significa que nós não vamos enfrentar dificuldades. E até o nosso posicionamento nos momentos de dificuldades vai mostrar quem nós somos. A crise que revela do que nós somos feitos. E nós vivemos uma crise. Eu sou casado há 23 anos. E só quem é casado a esse tempo ou mais que entende o que é o casamento, que entende as dificuldades que a gente acaba passando. E a nossa vida é uma vida de muitas atividades. A gente está sempre viajando, eu estou sempre correndo, ela também. Só que a gente sempre se deu muito bem, a gente se ama muito. Ela é uma das pessoas mais doces, mais queridas que eu conheci na minha vida. Me apaixonei por ela assim que a gente se viu. Ela é linda demais por dentro e por fora, é uma adoradora. Eu sou um pregador. Quando eu conheci a primeira vez, a gente foi fazer uma célula, ela adorou, falou: agora o pastor Rina vai falar. E eu falei: meu Deus, ela matou no peito, tocou e só falou: faz o gol. Casei. Depois de 8 meses a gente estava casado, a gente escreveu uma história linda, a gente tem 3 filhos, a gente plantou juntos um ministério que hoje está com 550 igrejas, Nossa. 35 fora do Brasil. A gente teve uma conferência agora que a gente recebeu líderes do mundo inteiro, vieram os pastores da Índia, vieram os pastores da Rússia, vieram pastores da Europa inteira, da América inteira e da África. E gastamos um tempão ali com eles. A gente olha e fala: meu Deus, foram 20 anos de muitas realizações, de muitos frutos. Mas a que custo? Então, a gente sabe que o ministério nunca vai destruir ninguém, porque o ministério é prazeroso. Quanto mais você serve a Deus, mais de Deus você recebe. Mas a gente falhou em alguns pontos. Então eu falei em de repente não perceber as fragilidades dela. Eu falei em de repente não ser mais presente nesses momentos de fragilidade. Eu só fui perceber isso lá na frente, quando a situação já estava mais séria. Mas a grande questão é que a gente foi vítima de uma difamação muito grande. Foram dizer para ela que eu tinha amantes e que eu tinha um plano de internar no hospício para eu poder ficar com as minhas amantes, e por isso, ou com a minha amante, e por isso eu estava tentando dizer para as pessoas que ela era louca ou alguma coisa nesse sentido. E por mais absurdo que isso pareça, porque quem que ia aceitar? As nossas famílias não iam aceitar isso, a igreja não ia aceitar isso. Como assim? Se sua esposa ficou doente, você vai botar ela num lugar para ela se tratar e você vai casar com outra? Isso nunca, ninguém ia aceitar isso. Então não tinha pé nem cabeça essa história. Mas ela, num momento de fragilidade, por ela também já ter sido traída, ela acreditou nisso. Mas não me contou. Isso eu fui saber só lá na frente. Isso nos levou a um ciclo destrutivo que só foi piorando, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Ao mesmo tempo a gente começou a discutir demais, ficou um negócio meio que impraticável. E aí numa dessas discussões foi gravada uma discussão que, se você olhar, você fala: eu já tive bem piores do que essa. Teve alguns pastores que me ligaram e falaram: Rina, se me filmassem discutindo com a minha esposa, acabava meu ministério, você estava tão calmo. Eu falei: pois é, eu tive outras discussões piores que aquela. Aquela foi uma discussão que eu estava até bastante calmo, porque nós somos seres humanos, a gente estava enfrentando uma crise, foi uma crise conjugal. Só que isso deu margem para uma série de questionamentos e de indagações, e foi também matéria-prima para aqueles que querem nossa destruição. Então isso foi parar na internet, e aí você vê muita gente que não tinha a mínima ideia do que a gente estava vivendo, se levantando para criticar, se levantando para criar narrativas, vídeos gravados no YouTube, pessoas dando opiniões, ninguém ligando para mim ou para ela para saber o que estava acontecendo, mas todo mundo com opiniões bastante fortes a nosso respeito. Aí a gente vê essa mídia que tem já uma tendência bem politizada, usando isso de forma inadequada. Você viu, eu acabei vendo matérias que na verdade eu nem cheguei a ver, eu vi só o título: pastor bolsonarista acusado de abuso, de agressão, que são coisas que nunca aconteceram, mas eles usaram isso para de alguma forma atacar até o Bolsonaro, com uma história que era nossa, que era familiar, que era eu e ela resolvendo tudo ali. Aí
muito pouco tempo depois disso a gente conseguiu se acertar. Eu fiquei 6 meses sem pregar na nossa igreja sede, cancelei 90% da minha agenda, fiquei focado nela, exclusivamente nela. Então ela estava sofrendo porque ela tem fibromialgia. Na verdade ela tinha fibromialgia, artrite e artrose. Então eu acordava várias madrugadas com ela chorando de dor. Então eu tive chance de ir nos melhores médicos com ela, começou a ser medicada, agora ela não tem mais a dor da fibromialgia, curou artrite e artrose. E aí a gente tratou o que precisava ser tratado, coisas que eu nunca conseguia fazer, que era ir no hospital com ela, que era ir no médico com ela, que era ir nas consultas com ela. Então a gente começou a fazer isso junto, um se focou no outro, a gente ficou mais recluso para entender onde a gente tinha se perdido, a gente se reencontrou rápido e a gente voltou agora e tá tudo bem, tá tudo em paz. Então se alguém tiver alguma dúvida, poxa, ele fez isso, ele fez aquilo, o casamento dele, ele é agressor? Não, eu não sou agressor, eu sou um servo de Deus lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu amo minha esposa, eu amo minha família. Ah, a família dele tá destruída. Não, não está. Eu tenho um filho de 18 anos, que é um galã, que parece o David Beckham quando era mocinho, que não bebe uma cerveja, não sai numa balada, tá na igreja, é um adorador, pega onda, cheio de vida, pratica esporte. Eu tenho uma de 16 anos que já tem agenda de pregação nas igrejas, que ela já é uma pregadora. 2 da manhã entro no quarto dela com a Bíblia aberta, rabiscando a Bíblia, querendo buscar Deus, adorando, orando. O meu de 9 anos, que é um menino especial, com Down, ele conhece histórias bíblicas, se pergunta historinhas para ele, conta para você a história inteira, e faz devocional todos os dias. Ele tem uma Bíblia que é a Verinha que cuida dele com a gente, ela todo dia faz ele ler a Biblinha, tem um áudiozinho, tem uma musiquinha, tem uma oraçãozinha que ele faz oração. Então a nossa família está na presença de Deus. A gente só viveu uma crise, a gente só viveu uma dificuldade que foi dura, que foi pesada. Por quê? Pela exposição, porque era um assunto que a gente podia resolver entre a gente, mas pela exposição se tornou um negócio terrível de lidar. E eu quero agradecer aqui também a todos que oraram por nós, pela nossa família, pela nossa casa, aos pastores, que a grande maioria dos pastores do Brasil, os caras mais próximos, nos ligaram, me ligaram: Rina, fica em paz, a gente sabe quem você é, a gente está orando por você, vai ficar tudo bem, Deus está abençoando vocês. Tive a chance de almoçar um dia na casa do Lamartine, ele orou comigo, foi tudo muito especial. Então só quero agradecer de coração aos que oraram, aos que entenderam o nosso momento, e iluminar o pensamento daqueles que talvez vejam uma coisa ou outra contra mim, contra a minha família, contra a minha esposa na internet. A gente viveu uma crise, nós somos seres humanos e o público tem que aprender a lidar com a humanidade dos seus líderes. Nunca adulterei, nunca traí minha mulher, a gente não teve nada de pecado, o que a gente teve foi uma crise que se resolveu. Bem, meus amados irmãos, vocês viram aí, certo, a fala do apóstolo Rina a respeito das confusões que envolveu a família dele, né? Muitos escândalos, né? Lamentável a situação, mas ele se foi, partiu, né? Devemos respeitar a memória, né? Mas como a Sarah Shiva diz, ser usado por Deus não significa ter a salvação. O que tem a salvação é santidade. É santidade. Deus usou um pastor dizendo que um grande líder estava brincando com Deus e vai ceifar. E o pastor confirmou que era o apóstolo Rina. Será que a brincadeira dele era essa, adultério, alguma coisa? Não sei. Você sabe? Rapaz, tá claro, tá nítido. Deixa a tua opinião nos comentários. Bem, meus amados irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like. Inscreva-se no canal, ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá. Fiquem com Deus.